Oi, turma, vamos iniciar nossa aula de matemática falando sobre medida de massa e capacidade. E a gente sabe que no nosso dia a dia, para pesarmos, saber o peso de objetos, de pessoas, de alimentos, é necessário utilizar a medida de massa. Se eu vou comprar um líquido, eu vou ver a capacidade em litros. Vamos lá? Então, medida de massa. A unidade fundamental para medir a massa de um corpo é o quilograma. Então, nós temos na medida de massa um padrão, que são chamados de formas padronizadas, que é aqui, ó, quilograma chamado de quilo, o grama, o miligrama e a tonelada. O quilograma, a sua sigla é kg, e aí a gente vai pesar, chama com quilo. Já quando é a grama, são em situações usadas como unidade de medida, e aí a gente diz o grama, porque a gente está falando de peso. E aí coloca no masculino o grama. Se você disser a grama, está se referindo a capim. Então se liga nessa dica, tá? Sempre no masculino, porque está falando sobre peso, o grama. Temos o miligrama, que é para a gente ver a medida de volume pequeno, como ali, ó, remédio. Então é miligrama mg. Existe também unidade especial para medir grandes massas, que é a tonelada. A sigla T e tem 1000 quilos. E aí a unidade de massa consiste em determinar a matéria que um corpo possui. Quando nos referimos à massa, trabalhamos com unidade, chamadas. São as unidades padronizadas, que é o grama, o quilograma e o miligrama. E temos também a tonelada. São unidades padronizadas porque seguem um padrão universal. Temos aqui também, lembre-se que 1 quilo é igual a 1000 gramas. 1 grama é igual a 1000 miligramas. E 1 tonelada é igual a 1000 quilogramas. E nós temos aí os instrumentos utilizados para medir a massa, que é a balança. Então, nós temos a balança digital, a balança de ponteiro, outra balança aqui de ponteiro e a balança aqui dos pratos, para ver a medida do peso. Então, cada unidade de medida é usado de acordo com aquilo que vai se pesar. Exemplo, quando eu trabalho miligramas, eu vou pesar em quantidades menores, como a formiga e o remédio que eu já dei de exemplo. Quando eu vou trabalhar o gramas, então também uma quantidade menor. Aí ali me dê 400 gramas de maçã, me dê 300 gramas de queijo. Quando eu vou trabalhar o quilo, eu vou pedir, me dê 1 quilo de farinha de trigo, 1 quilo de açúcar, 2 quilos de carne. Estou trabalhando o quilo. Quando eu trabalho peso maiores, como os animais ou caminhão, eu vou trabalhar com toneladas. Agora nós vamos ver a medida de capacidade. Para todo recipiente, podemos medir a quantidade de líquidos que ele pode conter. Essa medida é chamada de capacidade. Então, no nosso dia a dia, você observa que toda vez que a gente vai comprar algo em líquido, a gente está medindo lá, a capacidade, que é em litros. Então, me dê aí 1 litro de leite, me dê 500 ml de água, que é chamado de mililitros. Então, a gente trabalha a unidade padronizada em litros e mililitros. Na medida de capacidade, nós utilizamos o litro, onde sua sigla é o L, como unidade padrão de medida de capacidade. Existem outras unidades para expressar a capacidade de um recipiente no sistema decimal, que é o mais usado, o mililitro
o ml. Então, tanto litro, o L, quanto mililitro, ml, são medidas de capacidade. Então, são unidades padronizadas universal. Nós temos aí 1 litro equivale a 1000 mililitros. Então, 1 litro equivale a 1000 mililitros. As medidas em nosso cotidiano. Você já parou para pensar de que maneira as medidas de capacidade estão presentes em nossas vidas? Para que elas servem? Qual é a sua importância? Então, é muito importante quando a gente vai comprar algo relacionado a líquido, porque serve para fazer essa medição do líquido através das unidades padronizadas e não padronizadas. Então, as padronizadas, eu já falei que era o litro e o mililitro. Tem aquela ordem, segue a ordem de padrão, universal. E as não padronizadas são aquelas em que está no nosso cotidiano, no dia a dia. Um exemplo, quando a gente vai fazer uma receita do bolo junto com a mamãe e a mamãe diz: me dá aí uma colher de fermento, me dá 2 xícaras de açúcar. Então, a gente está utilizando essas medidas não padronizadas, porque a quantidade vai de acordo com a situação que está sendo utilizada naquele momento, naquela medição. É por isso que são chamadas medidas não padronizadas. Então, aí, unidades padronizadas, como eu já falei, litro e mililitro. Medir é comparar utilizando a unidade como referência. Para comparar as medidas, procuramos deixá-las na mesma unidade de medida. Para realizar as comparações foi necessário lembrar que 1 litro é igual a 1000 mililitros. Então, sigla de 1 litro, L, mililitro, ml. Então, eu tenho aqui a minha medida padronizada de 1 litro e tenho meus copos de 250 mililitros. Que se eu juntar esses mililitros dentro de 1 litro, vai formar a quantidade de 1 litro. Então, espero que vocês tenham compreendido. A atividade será no livro 1, da página 126 até a página 131. E a tia vai passar um videozinho mostrando essas medidas de capacidade e medidas de massa. Vamos ver? Boa tarde, enche o tanque, por favor. Quando medimos a capacidade de uma caixa d'água, uma cisterna, um tanque de gasolina, usamos como unidade padrão 1 litro. Ih, tá na hora do meu remédio. Para medir a capacidade de pequenos objetos que contêm menos de 1 litro, como uma dose desse remédio, temos o padrão menor, o mililitro. 1 litro é igual a 1000 mililitros. Vem cá, que frescura foi aquela de instalar os tanques aí? Meu filho, não é para qualquer um, tá? Pois é, para medir capacidades além do litro, nós também utilizamos o centímetro cúbico e o metro cúbico. Júlia, por favor. Ih, nesse cubinho aí, pequenininho, não sei se vai dar não, hein? Deu. Não falei? Agora vamos encher esse balão. A capacidade desse balão é de 5 litros. Mais do que isso, quer dizer, se colocarmos mais do que 5 litros de ar aí dentro do balão, ele vai estourar. Júlia! Não faço a menor ideia. Claro, você nunca sabe de nada. Olha, não me provoca. Eu tô morrendo de medo. Eu sou homem. E daí? Olha, meu peso e olha o seu. O seu peso é mais por causa da sua gordura, porque de músculo você não tem nada. Ah, é? É.
Pesar objetos é medir suas massas, e as balanças estão entre os instrumentos de medida de massa mais conhecidos. A balança de pratos, a balança digital e a balança médica, que também mede a altura. As unidades de massa mais usadas são o grama e o quilograma, sendo que 1 quilograma é igual a 1000 gramas. O que você está fazendo, Júlia? Vou fazer um bolo com a receita da minha mãe. Mas você disse que ia fazer isso depois do programa. Mudei de ideia. Qual o problema? Atenção, amigas telespectadoras. Preste atenção na receita. 300 gramas de açúcar que nós já pesamos nesta balança, 120 gramas de manteiga, 200 gramas de maizena, 250 gramas de farinha de trigo, 3 ovos, 1 xícara de leite e 1 colher de sopa de fermento. Eu quero lá saber de fazer bolo. Eu quero é pesar meu caminhão, que vai sair hoje pra cidade, abarrotado de tomate. Para se pesar os caminhões, são utilizadas balanças de estrada. Essas balanças pesam grandes volumes e usam a tonelada como unidade padrão. 1 tonelada é igual a 1000 quilogramas. E aí, o bolo ficou pronto? Ué, você não falou que não queria saber do bolo? Eu não queria saber de fazer o bolo, mas agora, comer é outra coisa. Pois vai ter que esperar 30 minutos para o bolo poder assar. Vamos iniciar com a explicação dos exercícios. Na página 126, tem aí os balões onde as crianças estão fazendo perguntas e vocês vão responder, de acordo com a imagem da página anterior. Na outra bolinha verde, ele pede para você responder também. Letra A. Em que situação do dia a dia você usa as medidas citadas abaixo? Dê um exemplo para cada caso. Então, você vai dar um exemplo em cada caso desse. Medida de massa, capacidade, tempo e temperatura. B. Você sabe quantos dias tem cada mês do ano? Você vai olhar no calendário e vai embaixo de cada mês colocar quantos dias tem. Letra C. Que produtos compramos no dia a dia de acordo com sua medida de capacidade? Aí você pensa e escreve. Tem aí trabalhando a medida de tempo e de temperatura porque é só o início da página que nós vamos ver isso na próxima semana. Na página 127, está falando de medida de massa. Então, aqui é para você fazer uma leitura e comparar com a videoaula. Na página 128, na questão 1, ele pede para que você assinale a medida mais adequada para cada item. Aí você vai olhando de acordo com o que a Simone explicou na videoaula e vai marcando. Segunda questão, ele pede para que você faça a leitura aí de um dado e vem mostrando um gráfico e pede para que você responda as questões abaixo de acordo com o gráfico. Na página 129 está falando sobre medidas de capacidade. Então, primeira questão, ele vem dando aí a medida de capacidade de copo, de xícara, jarro. Então, são medidas o quê? Ele quer saber que para que você possa explicar que unidades de medida estão sendo usadas. Lembra quando a tia falou unidades padronizadas e não padronizadas? Aí você vai lá e explica aí no espaçozinho. Na segunda questão, ele vem falando do mililitro e do litro, que são unidades padronizadas de medida de capacidade. E pede para que você complete aí. Ele deu o exemplo. Ele tem 1 litro, que equivale a 1000 mililitros. Na letra A, só vou falar a letra A. Ele tem 6.000 mililitros, que equivale a 6 litros. Então, ele inverteu, fez ao contrário do exemplo acima. E aí, você vai fazendo as demais letras. Na terceira questão, ele diz qual é a vantagem do uso das unidades padronizadas de medida de capacidade em relação às unidades não padronizadas de medida. E aí, você vai dizer a comparação. O que é as padronizadas e o que não é as padronizadas. Na quarta questão, assinale apenas a medida mais adequada para cada item. Aí você vai fazer aí uma comparação para ver qual é a medida mais adequada e marca o xizinho. Na página 130, observe os objetos abaixo. Assinale a capacidade menor do que 1 litro. Você vai lá observar e marcar o X. Na sexta questão, ele pede para que você faça um problema que envolva litros. E aí você teria que
passar para um colega para que ele pudesse responder. Como a gente não está na sala de aula, então você vai fazer o problema e você mesmo vai responder. 7ª questão, ele diz aí, Antônio vai comprar 2 litros de sabonete líquido. Veja ao lado os 2 tipos de embalagem que ele pode comprar e seus preços. Descubra e registre. Aí você vai ver as possibilidades que podem ser utilizadas com essas embalagens e vai responder as outras questões. Na página 131, que é a última página, essa atividade prática, aí ele pede para que você desenhe esses cubinhos aí de uma forma de paralelepípedo que tenha dimensões de 2 metros, 1 metro e 1 metro, né? Lembra quando a gente trabalha largura, altura e comprimento? Aí você tenta desenhar um paralelepípedo no espaço aí ao lado e tenta desenhar um cubo com 2 centímetros, com 2 metros de cada lado o cubo, e o paralelepípedo com 2 metros, 1 metro e 1 metro. E aí você tenta responder as questões abaixo de acordo com o desenho que você fez. Desafio. Hélio tem um vasilhame com capacidade de 5 litros e outro com capacidade de 3 litros. Como ele deve fazer para que um deles fique com 1 litro de água dentro, usando apenas esses vasilhames? Descubra a solução e depois confiram com as outras duplas. Então, vocês vão tentar solucionar essa resposta e quando a tia for fazer a correção coletiva, a gente vai ver as possibilidades que podem ser feitas junto com os colegas no tempo da aula ao vivo, beleza? Até a próxima aula.